atacante Gabigol se prepara para encarar o Atlético Mineiro domingo pelo Campeonato Brasileiro e manda recado para a nação. Preparem as placas. Vice de futebol Marcos Braz abre o jogo sobre as negociações envolvendo o atacante Pedro, volante Thiago Maia, atacante Pedro Rocha e goleiros Hugo Souza e Diego Alves. Por falar em goleiros, Hugo Souza quer permanecer no Flamengo e encaminha a renovação com o clube. Já Diego Alves admite insatisfação com o impasse na renovação de contrato. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais, olha aí. Vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação no vídeo de hoje. E tô recebendo aqui meu parceiro, o locutor bacana, Mauro Santana. E aí, Mauro? Olha, destaque lógico para a volta do Gabigol. Muita gente está curtindo este retorno e ele está voltando entusiasmado, com fome de gol e prometendo balançar as redes. E lógico, o destaque negativo, a coletiva de imprensa do Marcos Braz. A torcida ficou na bronca. E a gente vai falar muito dessa coletiva, deixar um pouquinho para o final, mas falar de um assunto interessante, porque a torcida do Flamengo ficou agitada hoje nas redes sociais. O clube divulgou um vídeo do treinamento de hoje no CT Jorge Elal. Os que participaram da vitória de ontem diante do Atlético Paranaense realizaram aquele trabalho de ativação muscular, academia, e aí os reservas, casos de Gabigol, Pedro Rocha, o Pedro Rocha que esteve ontem no banco, mas não foi utilizado, foi a campo hoje em jogo treino. O Gabigol marcou até gol no treino de hoje, sob os olhares de Domi, e mandou um recado através de suas redes sociais. Preparem as placas! Pode preparar que o Gabigol vai voltar com fome de gols. E cresceu muito a expectativa para ele retornar contra o Atlético Mineiro, hein, Mauro? Aliás, essa expectativa já existia diante do São Paulo, porque ele já havia começado a treinar com bola, fazendo a transição, na última sexta-feira, mas ficou fora do compromisso pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, também não foi relacionado para a partida diante do Atlético Paranaense, passou toda a semana fazendo trabalho de reforço muscular, tudo para que ele não voltasse e sentisse uma nova lesão, mas agora está pronto, completamente liberado, demonstrou no treinamento que tem condições de ser escalado. Meu único lamento é que o Arrascaeta não esteja nesse mesmo processo, que é outro jogador de quem o Flamengo depende bastante. E é isso que a gente vai falar agora, porque tem muito torcedor perguntando, olha, o Gabigol tá voltando, e o Arrasca? Ontem, inclusive, foi a minha pergunta na coletiva de imprensa, no pós-jogo, né, lá ainda no Maracanã, sobre os reforços, se o Domi espera Gabigol, Arrascaeta. O Rodrigo Caio a gente nem conta, porque foi mais sério, vai parar aí por pelo menos 15 dias, mas o Arrascaeta dificilmente retorna contra o Atlético Mineiro, porque ele está entregue aos fisioterapeutas do clube, departamento médico, para se recuperar aí dessa lesão no joelho. Então, podemos ter só a volta de Gabigol, desses jogadores lesionados. O Pedro Rocha ontem foi relacionado, não entrou por opção técnica, mas poderemos ter aí a volta de Gabigol contra o Atlético Mineiro. E é muito importante, né, Mauro? Porque vai ser um jogaço domingo, 18h15, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do retorno. E o Flamengo precisa, sim, de todos os jogadores à disposição, porque lá na frente tá até legal, dá pro gasto. Agora lá atrás, Mauro... É verdade, tem duas questões, a questão técnica, já que o Atlético Mineiro, assim como o Flamengo, briga na ponta de cima da tabela, e tem a questão moral, o Flamengo precisa devolver a derrota em casa, na estreia do Brasileirão. E até para essa composição do setor de meio campo, seria interessante você fazer um trio com Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, e você deslocar o Everton Ribeiro para a criação no setor de meio campo, porque o Everton Ribeiro sabe realizar a função que vinha sendo desempenhada pelo Arrascaeta. Dessa forma, o Flamengo ganha em criatividade no meio-campo e ajuda um pouco nessa transição da defesa para o ataque, que tem sido muito difícil. É isso. E só um detalhe dessa partida de domingo, o técnico Sampaoli foi expulso, né? Foi expulso não, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras, por isso não ficará à beira do campo.
Entrando agora na coletiva do Braz, e aí, torcedor, o que você achou da coletiva do vice de futebol Marcos Braz? Já deixa aqui nos comentários. A gente começa falando aqui de reforços. Ele não falou de novos jogadores, ele falou dos jogadores que estão no Flamengo e que são prioridades. A compra do Pedro, inclusive ele já falou que as conversas já aconteceram, né? Estão em andamento com a Fiorentina para comprar esse jogador. É a grande prioridade do Flamengo hoje, é comprar o Pedro. Quando ele foi perguntado sobre o Thiago Maia, não tem muita preocupação porque no contrato de empréstimo iria até junho de 2021. E o Pedro Rocha, não sei se foi a mesma percepção sua, Mauro, ele deu a entender que vai conversar com o Spartak Moscou da Rússia para tentar ampliar esse vínculo de empréstimo. E a informação que eu tenho na apuração com pessoas, empresários que trabalham e até são representantes desses clubes europeus, principalmente os russos, aqui no Brasil, a informação que eu obtive é de que eles não estão propensos a estender este período de contrato até junho do ano que vem. E que se o Flamengo quiser ficar com o jogador por mais tempo, vai ter que comprar, vai ter que negociar a aquisição em definitivo do Pedro Rocha. Pelo menos é a informação que eu tenho. Agora, com relação ao Thiago Maia, existe realmente essa tranquilidade por parte da diretoria e, inclusive, no contrato de empréstimo está estipulado já o valor, se o Flamengo quiser adquirir, 7,5 milhões de euros. É verdade. E ele falou também sobre a situação dos goleiros, né? Inclusive, quando ele foi perguntado do Hugo Souza, ele falou, os empresários do Hugo estão aqui no ninho aguardando, né, o término dessa entrevista coletiva. Nós vamos sentar e conversar. Ele ao lado do Bruno Spindel, né, a dupla que cuida da pasta de negociação de jogadores do Flamengo. E aconteceu já essa primeira reunião. Na apuração do jornalista Vene Casagrande, os representantes do atleta, né, o André Bahia, ex-jogador, que é o empresário do Hugo Souza, esteve lá no ninho com seus sócios e a conversa foi positiva esse primeiro momento. O staff do jogador demonstrou vontade do Hugo Souza em permanecer no Flamengo. O Flamengo também quer que o Hugo Souza permaneça. O contrato vai até 2023 e a intenção do Flamengo é ampliar para mais um ano, até o fim de 2024, com uma valorização salarial. Então tudo vai acontecer nos próximos dias, Mauro. Sim, e o jogador está com esse entusiasmo todo, lógico, que vem sendo utilizado como titular. Há uma visibilidade muito grande e, é claro, isso pode atrair o interesse de clubes. Já houve 2 propostas para Hugo Souza, todas as 2 rechaçadas pelo Flamengo, porque na época ficou muito longe até da metade da multa rescisória atual, que é relativamente baixa. 8 milhões de euros. É uma multa razoável para goleiro, mas se a gente falar de hoje, um jogador com o potencial que o Hugo Souza tem, já convocado para uma seleção brasileira, para um grande clube da Europa, isso aí é troco de pão. Inclusive, os representantes do Hugo Souza prometeram que não levariam para o Flamengo outras propostas, porque há vontade do Hugo em continuar, e o Flamengo tem um projeto para o Hugo Souza, convocação para a seleção brasileira, realmente virar ídolo do clube de regatas do Flamengo. O Hugo Souza tem potencial para isso. Já, por outro lado, vamos falar do Diego Alves. Conversei agora com uma fonte do atleta, o Mauro estava do meu lado, ele ouviu a conversa e existem propostas para o Diego Alves. O Braz não muda o tom, é a mesma conversa. Na coletiva ele falou que tem um bom relacionamento com o Diego Alves, diz que o atleta não tem culpa nenhuma. Tudo isso aconteceu de forma amigável. O Eduardo Maluf, que também é um empresário do atacante Michael, é o mesmo que representa o Diego Alves, aceitou a proposta do Flamengo, só que parou lá no financeiro. Está travado. É uma ordem de cima. O torcedor já deve imaginar o que está acontecendo. E com tudo isso, o goleiro se sente desprestigiado, desvalorizado, já que segue no banco de reservas. Mas nem por isso deixa de ajudar, conversa com o Domi, participa dos jogos, viaja. Acontece que, Mauro, tudo tem limite. E o Diego Alves ajudou o Flamengo a conquistar muitos títulos. Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, né? Não fez feio no Mundial contra o Liverpool, foi campeão de tudo esse ano de 2020, Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca. Então é natural que o Diego Alves encare isso de uma forma que ele veja um certo
desprestígio, né, do Flamengo, né? Ele está sendo desprestigiado mesmo pela demora na negociação. Inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube hoje. Tá lá analisando as propostas, essa aqui é boa, pode assinar. Pronto. E não vai sair como Carrasco, porque, na minha opinião, o culpado está dentro do Flamengo, que prometeu a ele uma situação e não cumpriu e está travado lá dentro do financeiro, Mauro. E tem aquela situação, a informação que eu tenho é de que ele já está apto para jogar, completamente recuperado de lesão e fisicamente pronto para atuar desde a primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, ele que foi inclusive relacionado para a viagem a Curitiba. Mas naquela oportunidade, e eu até concordei, foi um consenso da comissão técnica que seria temeroso colocar um atleta sem ritmo de jogo para uma partida decisiva, já que era o primeiro jogo de uma decisão de 180 minutos para uma vaga nas quartas de final de uma competição importante a nível nacional. Então, naquele momento, o Diego Alves entendeu que realmente era uma situação para a manutenção do Hugo Souza, que inclusive foi o destaque daquela partida, junto com o Bruno Henrique, autor do gol da vitória por 1-0. Mas ele imaginava, ele construiu a expectativa que teria uma oportunidade diante do São Paulo. Não aconteceu. Depois vem a partida contra o Atlético Paranaense. Mais uma vez ele fica no banco de reservas. E isso tudo acabou gerando essa insatisfação no jogador. Nada contra o Hugo Souza e também a culpa não é do Marcos Braz. Ele formalizou uma proposta ao Hugo Souza, só que essa proposta acabou sendo travada nos bastidores. Eu aqui, a minha opinião, acho que o Flamengo deve renovar com o Diego Alves. Eu não acho que o Hugo Souza esteja pronto para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil. A experiência conta muito nesse momento. O Diego Alves fechou o gol em vários jogos da Libertadores no ano passado. Não preciso nem falar aqui, porque vocês sabem disso. E até por uma questão de carinho e reconhecimento, eu renovaria o contrato com o Diego Alves. Mas muita coisa pode acontecer, hein? Tudo tem um limite. Nós estamos alertando aqui para o torcedor rubro-negro. Na minha pergunta para o Marcos Braz, eu coloquei a questão do gramado do Maracanã, que a empresa que administra é a Greenleaf, empresa que administra o gramado do Maracanã e o gramado do CT Jorge Elal, onde acontecem os treinamentos dos jogadores do Flamengo. Então isso é imprescindível. O Marcos Braz disse, no momento da resposta, não conhecer a empresa, disse que não cuida disso e que sabe que o gramado precisa de um tempo para melhorar. Bom, o Marcos Braz hoje é o dono do departamento de futebol do Flamengo. Ele tem que ser o primeiro, né? Ele tem que ser o principal para saber, para cobrar. Ou eu estou errado, Mauro? Até me preocupou isso. Eu fiquei estarrecido com essa declaração. Não sei se isso foi uma estratégia do Marcos Braz de tentar agora apaziguar a situação, porque ele já foi muito contundente com relação às críticas à qualidade do gramado. Não sei se foi uma ordem de cima também, para ele pegar mais leve, mas a verdade é que me estarreceu. O vice-presidente de futebol não saber ou dizer que não sabe sequer o nome da empresa que é responsável pelo gramado, que é diretamente responsável pelo desempenho técnico do time de futebol que ele ajuda a comandar. É verdade. Para finalizar, o Marcos Braz deu uma cutucada na CBF e falou o seguinte: São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, acho que agora a Confederação Brasileira de Futebol pode marcar os jogos adiados do São Paulo. Deu aquela cutucadinha de leve e o tricolor paulista que tem 3 jogos adiados, hein, Mauro? E deu mais uma cutucada também. Ele falou que o Flamengo disputa 4 competições em paralelo. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, a Copa do Brasil e as eliminatórias. Sempre cedendo jogadores, mas aí não é apenas a CBF, mas a Federação Uruguai e também a Federação Chilena de Futebol. Grande abraço, nação rubro-negra. Essas foram as informações do Flamengo nesta quinta-feira agitada. Teve muita coisa hoje para falar, muitas informações que serão repercutidas aí ao longo da semana e domingo para tudo. 20ª rodada contra o Atlético Mineiro, sem o Sampaoli ali na beira do campo. Vamos com tudo, tem que vencer e parar de tomar gol, hein, Domi? Grande abraço, Mauro. Abraço, querido. Saudações rubro-negras.